Estamos aqui para mais um programa Metamorfose e hoje com convidados especialíssimos. A gente sempre fala em mudança de vida, então tome essa mudança de vida que vocês vão ver hoje aqui. Estamos aqui mais uma vez, né, num episódio novo, e esses convidados de hoje, hein, Marcelo? A história, eu acho que vocês de casa vão gostar muito de ficar sabendo. Estamos aqui com o Carlos, que ele já está acostumado aí com as telinhas. Ele participou do Quilos Mortais Brasil, né, com o Dr. Marcelo. E temos também aqui a Dani, maravilhosa, que faz parte da equipe do Dr. Marcelo lá no Instituto. Doutora Daniela, nossa endocrinologista, que também vai falar aí muitos aspectos sobre a questão da doença, a obesidade, e para a gente ter um pouquinho mais de informação, porque a gente fica pensando que tá tudo resolvido e vamos lá, vamos discutir isso aí também. Tanto no pré como no pós, né? Exato. Como durante. É, ainda mais nessa onda toda aí do tratamento da obesidade, ninguém melhor para poder atualizar a gente dos tratamentos que estão acontecendo, do que vai ter dentro do Instituto, né? Do que o Carlos também pode estar aproveitando aí dos serviços dela. É isso, Marcelo. É isso. Sejam bem-vindos. Obrigada, é um prazer. Então vamos lá, primeiro conversando aí, o Carlos e o programa, o que mudou na sua vida com a cirurgia bariátrica? E dá um breve relato para quem não acompanhou ainda o programa, vai buscar na Max TV, que você vai ver que está lá no streaming ainda. Mas para quem não assistiu o programa, vamos dar um spoiler de leve, só para dar um gostinho do que as pessoas vão ver por lá, Carlos. Tá, vamos começar que eu praticamente não vivia, né? Eu tinha, antes de ser chamado para o programa, eu tinha aproximadamente 400 quilos. Então eu era uma pessoa que não saía de casa, não levantava da cama. E hoje eu já tenho uma vida completamente diferente. Eu saio, vou para academia, tenho uma vida, faço faculdade. Então, hoje, literalmente, eu tô vivendo. Antes, eu tava só enfurnado num lugar, sobrevivendo. Ganhou até um amor, né, que eu fiquei sabendo aí. Já tô fofocando já. A gente gosta das fofocas, né? Daqui a pouco a gente chama já a Lei pra ver se ela aparece, porque a mudança de vida foi tão grande que ele teve espaço para aprender a amar alguém, né? Chegando num momento especial. E primeiro a gente tem que se amar para depois poder amar os outros também. Exato. Isso foi bastante importante, foi muito bacana poder ter participado disso. E a gente, para quem não sabe, para quem for acompanhar o programa, a história começou antes da existência do programa. Foi. Que na verdade o Carlos apareceu numa reportagem da TV Tribuna, foi isso? Foi numa reportagem na TV Tribuna lá na Baixada Santista, no qual eu estava solicitando ajuda porque eu tinha mais de 400 quilos e estava ali no limite da vida já. Eu tive um edema no pulmão e não tinha mais, como que eu posso falar, não tinha mais expectativas de vida. Então, foi por conta disso que eu comecei a procurar ajuda por fora. E aí, assistindo o programa, estava uma enfermeira que trabalhava numa indústria de materiais cirúrgicos e ela se sensibilizou com a história, resolveu entrar em contato com a direção do programa da Tribuna, hein? Não tinha nada a ver lá na região de Santos, e ele fez a doação do material cirúrgico para que ele fizesse a cirurgia. Aí o programa passou o contato do Carlos, e aí o Carlos respondeu para ela que não adiantava. O que eu falei para ela foi que não tinha tanta... Como que eu poderia falar? Não ia ter tanta utilidade o material porque não tinha o cirurgião ainda, e tem cirurgião que faz apenas com seu equipamento, com seu material. Então eu não tinha aquela pessoa para poder fazer a cirurgia. Então, por conta disso, não ia ter tanta serventia, só o material. Isso, tanta serventia, só o material. Então, por conta disso, aí ela começou a correr atrás de outras coisas e falou para mim, aguarda um pouquinho que eu vou falar com alguém. E aí, no final das contas, ela entrou em contato comigo e falou, doutor Marcelo, o senhor vai ficar bravo comigo, mas eu fiz um negócio e eu tenho certeza que o senhor não vai deixar de me ajudar. E eu falei, ok. Então aí ela pegou, me passou o link da reportagem e falou, eu doei o material cirúrgico
para o programa e doei o senhor como cirurgião. Ela já sabia que ele não ia. Aí eu respondi para ela, falou, tudo bem, a gente vê de que forma consegue ajudar, só que pacientes super obesos, a gente não é simplesmente colocar numa mesa de cirurgia e operar. Então, o paciente super obeso, ele tem que ser emagrecido antes, para daí operar. Isso não é um recurso de mídia, porque não é para gerar drama no programa, é porque, de fato, um respirador de centro cirúrgico, para manter ele respirando enquanto era operado, a maior parte dos centros cirúrgicos, ele não suporta 400 quilos de oxigenação. Então, a gordura que fica no entorno do tronco do paciente dificulta a expansão e a ventilação. Então, o fígado de um paciente de 350, 400 quilos é enorme. A gente faz a cirurgia toda embaixo de uma parte do lado esquerdo do fígado. Entendeu? Então, você não consegue afastar para enxergar o estômago onde você tem que operar. E os vasos sanguíneos todos que chegam para o estômago, eles chegam num avental de gordura, que é muito espesso, que é o que a gente chama de gordura visceral. Então, a chance do paciente que opera de super obesidade, que é o IMC acima de 70, só para vocês terem uma noção. O do Carlos era 130 quando começou. Era 130. Tá? Então, assim, o IMC, com esse tipo de IMC, a chance de fazer uma trombose, uma embolia pulmonar é gigantesca. Então, o que eu expliquei para ela, eu topo, mas a gente tem que encontrar uma maneira dele conseguir perder peso para que a gente consiga operar. Então, aí entrou o Eduardo Greco na história, Sim. que é um amigo de longa data, que é endoscopista, e eu falei para ele, Greco, você precisa me conseguir aí um balão para a gente conseguir ajudar o Carlos para operar. E tudo isso não tinha nada de programa Quilos Mortais. Isso se passou entre dezembro de 2021 e fevereiro, que foi acho que começo de fevereiro. Foi até mais ou menos março, que foi quando o comandante foi chamado. E aí em março é que começou, quando a gente voltou do carnaval, tinha uma chamada no telefone da minha clínica e as meninas vieram contar, doutor, tem um negócio aqui, eu não sei se não é pegadinha. Aí tinha lá, somos da Endemol, que era a produtora do programa, e queremos conversar. Aí pediram para eu mandar uma foto, depois pediram que eu gravasse um vídeo, e por último fizeram uma entrevista de casting, e aí, bom, fui aprovado para fazer parte do programa, e eu mandei o seu caso e mandei outros 20. Mas o seu, obviamente, era o maior de todos, e aí foi aprovado. O outro caso foi a Vanessa. A grande parte dos pacientes não tem receio da exposição, e eu confesso, eu também tive receio da exposição quando vi a proposta do programa. Mas a entrevista de casting me deixou tranquilo, porque eu não queria fazer um personagem, só toparia se fosse para fazer o que eu faço na minha clínica de fato. E aí não houve absolutamente nenhuma interferência da minha parte na maneira como eu faço a minha medicina. Então, quem for assistir o programa pode observar que vão ver um Dr. Nau diferente. Eu e os meus outros colegas brasileiros também que operaram, houveram outros cirurgiões, vocês vão ver que a nossa pegada aqui é muito diferente do que o Dr. Nau faz, mas também é muito legal, vale muito a pena assistir. Sim. E aí, aí começou a brincadeira, mas quando a gente foi gravar, o Carlos já estava com 6 meses de balão. Estava com 6 meses de balão quando a gente começou a fazer a gravação. E aí foi uma coisa, porque ele perdeu peso, mas a gente não sabia o original, o inicial. Então ele teve uma frustração muito grande quando pesou a primeira vez e foi lá na clínica. Porque ele imaginava que ele estivesse pesando menos, mas a gente não sabia o início. Como começou? Na verdade, aquela frustração aconteceu, doutor, não sei se o senhor lembra, eu era acompanhado por um hospital Sim. da Baixada Santista, que estava me acompanhando. E eu estava fazendo acompanhamento de peso lá. E lá tava mostrando lá o meu peso perdendo todo mês. Tanto que eu até mostrei pro senhor aquela época lá, que tava os bilhetinhos do peso que ia se perdendo. Então, na minha cabeça, eu já tinha perdido 100 quilos. Porque toda vez que eu ia me pesar, perdi um pouco. E na hora que chegou lá, a gente descobriu que realmente tinha perdido peso,
mas era um peso completamente diferente, porque a máquina estava desregulada. Sim, não acompanhava. Não acompanhava o peso. Agora aqui falando com a doutora Dani, aí eu gostaria que a Dani desse uma comentada com a gente com relação a medicações, porque eu não vou dar um spoiler, mas nós gravamos para a segunda temporada também, tá? E existe, sempre quando eu tenho super obeso, a gente sempre tem a ideia de fazer alguma coisa para emagrecer. Uma das táticas foi utilizar o balão. Sim. Né? Mas a gente poderia ter feito, por exemplo, com as medicações. Com certeza. Entendeu? Então a gente... Hoje em dia é melhor. Então hoje em dia a gente tem condições de fazer. E aí a ideia também é que a medicação não é só para o sobrepeso que quer ficar no shape mais adequado. 5 quilos. Exato. Né? Mas a gente tem também uma condição de gerar uma perda de peso bastante significativa, que no caso do Carlos não resolveria o problema, e aí eu digo prepararia para a cirurgia. Ele prepararia. E antes de eu falar das medicações, a gente estava conversando aqui antes de gravar, e o Carlos estava me contando que antes de conhecer vocês, ele teve algumas experiências de médicos que desencorajaram, né, a cirurgia. Foi. E você estava contando da história que foi lá, vamos em frente, mas ele teve essas experiências que foram desanimando também, de alguns especialistas que não acreditavam no resultado. Justamente. Não foi? A medicação é uma arma importante agora para a gente. O que a gente tem? Os análogos do GLP-1, que são as canetinhas, ajudam bastante na saciedade, ajudam estimulando o metabolismo e diminuindo a resistência insulínica. Então, a gente tem excelentes resultados agora para perda de peso, sim, para preparar o paciente para uma cirurgia. Medicamentos para compulsão alimentar, né? Muitos pacientes têm compulsão alimentar e ansiedade, então são medicamentos que a gente usa bastante aí e prepara o paciente para a cirurgia, para o paciente bariátrico, né? Falando especificamente aí. Sim. Além, sempre é importante dizer, aquele acompanhamento multidisciplinar, então o nutricionista, o psicólogo, o educador físico, eles são essenciais aí para o paciente, para a gente ter um resultado legal e depois uma manutenção, né, do peso no pós-operatório, aí, que é isso que a gente quer. E no final das contas a gente sempre coloca que assim, não existe obesidade, é um problema crônico, multifatorial, complexo, e sempre que eu achar que eu tenho uma solução fácil para um problema complexo, provavelmente não é a solução. Sim. Certo? Então, assim, é importante, as canetas elas são muito importantes, os análogos do GLP-1, com o GIP, eles são bastante importantes, mas a gente tem que trabalhar com o que o medicamento pode oferecer. Sim. Entendeu? Então, para um paciente com super obesidade, para um paciente obeso mórbido que tem indicação de cirurgia, é pouco provável que você consiga uma solução definitiva, e é o que todo mundo acredita, que vai ter uma solução definitiva para a obesidade. E não há essa possibilidade. Então, para quem tem indicação de cirurgia, a caneta pode, inclusive, preparar, e para quem operou e começa a ter algum reganho de peso, elas são fantásticas para ajudar a gente sim. a não perder, a não entrar no ciclo vicioso de novo de obesidade. Então, elas são extremamente importantes. E para todo mundo que precisa perder peso, a caneta tem o seu papel, mas para quem tem indicação de cirurgia bariátrica, precisa entender que se a opção for utilizar a caneta, ela vai ter que ser para sempre. Certo? Porque ela não provoca modificações permanentes na sua vida. E aí a gente pensa assim, mas sempre a gente acha que qualquer tratamento para obesidade vai ser um tratamento que vai ser assim, é para eu tomar, até que eu tome vergonha na cara, mas a obesidade não é por falta de vergonha na cara. Então ela já começa partindo de uma premissa errada. É como se eu fosse usar algo para me ajudar no início. Sim. E depois eu fosse tomar juízo e não é assim que funciona. Não, aí quando você para de utilizar a medicação, a tendência é que você volte para a mesma fome que você tinha antes e o teu metabolismo volte a funcionar da maneira como funcionava antes. Então, o reganho de peso é ainda mais rápido do que alguém que fez dieta e exercício.
Entendeu? E no caso de quem vai fazer toda a preparação de um super obeso para operar, é também bastante importante, e também depois da cirurgia, que a nutricionista, por exemplo, te ensine o que você deve comer, porque a grande questão das canetas é justamente, ou de qualquer forma de perder peso, é que perder peso não é emagrecimento. O emagrecimento é perda de gordura. Entendeu? Então, e para isso, a nutricionista e o educador físico serão fundamentais. Sim. Porque não tem nenhuma medicação e nenhuma cirurgia que vai fazer você diminuir a tua perda de massa muscular. Quem vai fazer isso é você próprio, com a ajuda da nutricionista, que vai adequar a dieta para quem fez bariátrica ou para quem está em processo de emagrecimento, qualquer que seja ele. Exatamente. E o educador físico. Vindo para cá, eu estava lendo trabalhos, eu leio em qualquer lugar, tenho essa dinâmica que está sempre lendo, que estavam sugerindo que existe uma nova medicação que impediria a perda de massa muscular. Bom, de começo eu já não creio muito, porque não tem uma medicação que vai fazer você fazer atividade física. Não. Exatamente. Então, assim, e sempre que você achar que vai ter um atalho, ele não existe. É simplesmente assim, ele não existe. Então, aí do ponto de vista nutricional, Jéssica, agora nem vou focar no caso do Carlos, vamos focar numa pessoa que pretende perder peso utilizando aí os análogos do GLP-1. É só usar a caneta mesmo? Ou o que a gente tem que fazer para poder garantir que a caneta vai ser eficiente? Tá no hype do momento, né? A doutora deve estar vendo muito no consultório, mas as pessoas estão usando muito as canetas com fins estéticos, né? Só que estão fazendo da forma errada. Usa a caneta, perde peso, mas não emagrece, né? A diferença que a gente estava falando de você perder peso e você emagrecer. Perder peso, você aplica a caneta, vai controlar a fome e saciedade, você não vai conseguir comer, porque ainda tem os efeitos colaterais, né? E aí, essa pessoa simplesmente para de comer e baixa peso muito rápido. O que é que acontece? Perdendo peso, você perde músculo também. O que é que a nutrição é fundamental? As pessoas que utilizam essas canetas, elas precisam, de fato, ter um acompanhamento, principalmente nutricional. Porque se ela faz de qualquer forma, o resultado dela vai ser de qualquer forma também. E aí é onde vem as pessoas com aquele semblante mais doente, né? Com aquela sensação de desnutrição. Porque você não come, você não é nutrido para aquilo. Você não bate proteína no dia, você não suplementa o que você precisa suplementar. Você não está consumindo, então você não está absorvendo vitaminas e minerais. Você vai ficar doente. Você vai perder peso, mas você não vai emagrecer. Emagrecer é você perder líquido corporal e gordura, e não perder músculo. Como é que a gente faz isso? Se alimentando da forma correta. Batendo proteína no dia e tendo que resolver e fazer do jeito que é para ser. Então, é de suma importância que a nutricionista esteja dentro aí desse processo, né? Tanto para as pessoas que estão no pré-operatório, no pós-operatório, como também para as pessoas que estão aí buscando esse emagrecimento com fins estéticos, né? Que está só com sobrepeso e quer diminuir, né? Quer baixar o peso. E aí a gente precisa ter todo esse cuidado, né? E nesse sentido, para o Carlos, a questão da atividade física foi também bastante importante, que aí, durante todo o processo de perda de peso dele, depois da cirurgia, ele malhava bastante forte. Eu malhava de 2 a 3 horas por dia. Pegava pesado mesmo. Tinha que ganhar músculo. Exatamente. Aí é todo o processo feito da maneira adequada. Ele perdeu peso antes de fazer a cirurgia, e aí teve um intervalozinho entre a primeira pesagem e a segunda, que a gente incluiu um educador físico junto também para poder ajudá-lo nesse processo. É muito difícil encontrar gente com a habilidade para poder lidar com o know-how, e de fato é bastante complicado, porque o posicionamento, o tipo de exercício é bem peculiar. Entendeu? É bem peculiar. Mas depois disso, ele praticamente todos os dias a gente via ele postando, malhando e carregando. Bom, levar 300 quilos para você no leg press era suave, né? A gente via umas postagens dele empurrando 300 quilos, mas ele já empurrava antes. Tecnicamente. Já não era uma coisa difícil, já fazia isso do dia a dia.
E aí, para quem tiver curiosidade de saber quanto que o Carlos está pesando hoje, e aí a gente vai dar um spoilerzinho, ele chegou a 150 aí. Foram 154, 156, por aí. Depois, aí ele, da última vez que a gente pesou, ele ganhou um pouco de peso, porque parou de malhar, né, Carlos? Eu parei de malhar por um tempo. E aí, por conta da faculdade, dos compromissos novos aí. Mas ainda assim, o que ele teve de reganho de peso, ele é o normal dentro de um processo de cirurgia bariátrica. Depois de 2 anos, já tem mais de 3 que fez, né, Carlos? Tô indo pro 3º ano. Então, e aí, o que acaba acontecendo tô indo pro 4º ano. 4º ano. ano. E aí, o reganho de uma parte do peso, ele é considerado, inclusive, saudável para quem faz cirurgia bariátrica. Então, ou seja, no Carlos, o que a gente tem hoje é uma manutenção de resultado adequado, que até ele ficou preocupado quando ele foi no consultório e pesou. Eu falei para ele, cara, aqui tá suave, não tem nada de errado. A única coisa que a gente recomenda é que a atividade física ela tem que, de alguma maneira, ser feita. Agora não precisa ser... Eu sempre gosto muito de musculação, mas aí o importante é que você mantenha uma atividade física agora e voltar a manter. Gasto calórico. Para poder manter o organismo funcionando, e é um fator de saúde até muito mais importante do que a perda de peso em si. E o que ficou pendente para o Carlos também é que a gente vê que ele ainda parece grande, mas é porque ele tem ainda o excesso de peles para retirar. Bastante. E aí, o que ficou mais ou menos pactuado é que ele vai adiantar a questão da faculdade primeiro, para depois poder se dedicar às cirurgias reparadoras. E, querendo ou não, a faculdade na área da saúde não é fácil, precisa ter foco total. E está se dedicando bastante, está bacana de ver. A gente troca muita figurinha, ele sempre me pergunta sobre quando é alguma coisa de voltar da minha área, da medicina. A gente sempre troca experiências. Ele está bastante dedicado nisso. Tirou carta de moto. Tirei moto e carro. Então quem mora em São Vicente aí fica tomar cuidado nas ruas aí, porque a gente já tô treinando. Nova dirigindo por aí. E é uma outra coisa que é bastante interessante. Quando a gente faz cirurgia bariátrica, a gente sempre fica preocupado e sempre tem alguém que vai falar de gente que teve reganho de peso. É uma coisa que preocupa. Então, isso eu acho importante a gente colocar isso para debate da seguinte forma: olha, quando eu faço uma cirurgia bariátrica, do Carlos foi um bypass mais alargado, a gente desviou mais alça do que o normal, mas foi um bypass. A gente hoje tem possibilidade no Brasil de fazer outras técnicas, mas quando foi feita a tua cirurgia, as demais elas não eram liberadas para serem feitas regularmente pela Sociedade Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina. Hoje a gente tem técnicas mais agressivas para a perda de peso. Mas o fato é que quando a gente opera, faz uma cirurgia bariátrica, a gente libera o GLP-1, tá? A gente libera o GIP, que é o do gatilho de partida, e a gente libera outros 34 hormônios intestinais, peptídeos, como a gente está chamando anteriormente, entre eles FX19, FX21, você vai ter aí colecistoquinina, secretina, você vai ter gastrina, você vai ter um mundaréu de hormônios, e todos eles muito favoráveis à questão do emagrecimento. Ainda assim, liberando 36 hormônios ao todo, o que acaba acontecendo é que a gente tem no processo de cirurgia bariátrica de 15% a 20% de reganho de peso. E não é reganho todo, não é o Carlos voltar a pesar que tinha antes de operar. No caso, ele era anêmico, viu? Tinha anemia, a gente teve que corrigir a proteína dele também. Anemia, tinha pressão alta e era pré-diabético. E aí, então, a gente teve ainda que manejar a questão da nutrição dele para prepará-lo também para a cirurgia, porque a obesidade não é nutrição. Né? Mas aí é para a gente analisar o quanto é complexo e como que é pouco provável que a gente consiga resolver em definitivo a doença com 2 ou 3 peptídeos injetados. Tá? Então, é muito pouco provável, porque mesmo quando a gente opera, a gente também vai ter o risco de recidiva, porque tem mecanismo de saciedade envolvendo questão, por isso que a Dani falou com relação à questão da compulsão alimentar, mas mesmo que não tenha compulsão, tem os pacientes que têm transtorno bipolar, tem mesmo a superdotação, entendeu? Então, que leva à obesidade também, porque a gente busca dopamina, então é bem complexo. Então, o acompanhamento da equipe multidisciplinar é primordial.
A gente consegue, com a nutrição, a gente consegue também, através do alimento, melhorar esses hormônios, né? Então, por isso que é tão importante que a gente consiga, principalmente para quem está fazendo o uso das canetas ou fez uma cirurgia dessa, que a gente consegue regular isso com alimentos que melhoram essa questão da dopamina, né? É o mesmo tratamento que a gente poderia fazer para uma pessoa que tem um TDAH, entendeu? Que tem um autismo, desinflamar. E a gente usa a nutrição para tudo, tanto antes da cirurgia, para você ir para a mesa de cirurgia lá, para o centro cirúrgico mais desinflamado, para não ter nenhuma complicação na hora da cirurgia, tanto para o pós. E isso para qualquer cirurgia que você venha fazer, seja ela uma cirurgia funcional, né, para tratar uma doença crônica, como para fins estéticos também. Sim. Então a gente tem que desinflamar. Essa área da saúde é maravilhosa, Carlos. Linda. Eu queria agradecer enormemente a presença do Carlos aqui. Foi uma honra para mim ter conduzido o teu caso, ter operado você, e me sinto mais honrado quando eu vejo que já se passou quase 4 anos e você mantém o resultado. Isso para mim é motivo de muito orgulho. E a outra coisa que me orgulhou muito, muito, e aí já deixo aqui a minha gratidão à direção da Endemol, que gravou o programa, porque um medo meu com relação a você ou com relação a qualquer paciente de obesidade extrema é que tivesse feito uma espetacularização do caso. E quem assistiu o programa conheceu um Carlos por debaixo de 400 quilos. Então ele conseguiu enxergar um moleque fantástico que você sempre foi, mas que não conseguia ser visto dessa forma. Entendeu? Porque tinha um monte de coisa no seu entorno que atrapalhava que as pessoas enxergassem quem é você. Então eu acho que a direção ela foi muito feliz em conseguir produzir um conteúdo que não transformou o Carlos num espetáculo pelo seu porte, pelo seu tamanho, pela magnitude da sua obesidade, mas o Carlos foi um espetáculo pelo cara fantástico que ele sempre foi, e aí as pessoas puderam conhecer a partir daí. Então, aí eu deixo aí um abraço para todo mundo que participou da gravação, e a minha gratidão enorme por ter conduzido o teu caso, e pelo fato de você ter honrado tudo que foi feito por você, fazendo tudo do jeito que é certo ser feito, e com isso acabou inspirando muitas pessoas, e isso é muita satisfação para mim, como também é motivo de muito orgulho contar com a doutora Dani na minha equipe agora, e deixando claro para vocês, gente, canetinha comprado com cabeleireiro, com educador físico, numa academia, em qualquer lugar, não, por favor. Assim, com orientação adequada, porque precisa editar, inclusive, a quantidade para ser tomada, vai sair mais barato, porque você vai fazer a edição de acordo com a tua necessidade, baseado na experiência de um profissional que trabalha com isso e com a procedência da medicação. Exatamente. Da maneira, com alguém se responsabilizando pela procedência, porque aonde você compra aí, que vem no black, como a gente fala, se deu ruim, cara, eu lamento, mas você não vai ter para quem reclamar, você sabia que não teria. Então, às vezes, o barato sai caro. Se a gente quer fazer do jeito certo, então a gente tem que fazer acompanhado por um profissional que tem expertise com o conhecimento da procedência e de todos os nuances, seja do ponto de vista nutricional, seja do ponto de vista de calcular a quantidade que você precisa para o momento que você está usando. Sim. Então, e dependendo do objetivo também, né? E dependendo do objetivo. Então, agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. É um prazer. E a gente espera que vocês estejam de volta aqui em outras oportunidades. A Dani vai ser agora o tempo todo aqui com a gente, né? Vai se acostumando, Estarei aqui. A gente que tem grande peso, nós não precisamos de alguém para julgar a gente, que nem acontece no programa original. Precisamos de alguém para dar apoio. Porque se eu fosse uma pessoa que foi só julgado, que nem no programa original, é só julgamento. Imagina se eu estaria do jeito que eu estou hoje. É a melhor forma para inspirar as outras pessoas, né? Justamente. Não para assustar, para trazer, né? Inspirar. E um compromisso da direção do programa é que eu não teria que fazer nada daquilo. Uma premissa minha para aceitar fazer. É isso, gente. Então acompanha a gente para o próximo programa Metamorfose.